Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, um bom dia a todos, sintam-se acolhidos por essa energia do amor, pela serenidade e pela paz que estes minutinhos de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo proporciona para todos nós. Que Jesus faça-se presente no nosso coração, no nosso dia e na nossa família, nos abençoando, nos protegendo e nos concedendo muita força na nossa vida. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu vou convidar a todos para a gente iniciar o nosso dia de reflexão lá no capítulo 20 do Evangelho, no item 4, que é a passagem Missão dos Espíritas. Antes da gente adentrar na nossa reflexão, é importante compreendermos que o título da passagem traz aí para nós Missão dos Espíritas. E muitos corações, ao lerem esse título, podem acabar equivocadamente, acreditando que então todo espírita possui uma missão grandiosa, que todo espírita às vezes já é um espírito muito evoluído, que já tem uma ascensão moral muito grande e vem aqui em missão, como uma alma extremamente evoluída. E não é isso, porque o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo da passagem, vem nos explicar que essa missão dos espíritas está muito relacionada com um dever, com um compromisso. Que toda alma que se abre para o Espiritismo, ou seja, que se abre para Jesus, tem um dever, tem o compromisso de servir ao bem. E quando se abre a isso, essa missão ela é pautada em 3 pilares que a gente pode considerar: o pilar do trabalho, o pilar do sacrifício e o pilar do servir. Então a gente vê aí que esses 3 pilares são eles que vão rodear a missão de todo coração que recebe em suas mãos as sementes dos ensinos do Espiritismo, dos ensinos de Jesus. Então vejamos que primeiro a gente coloca o trabalhar, porque todo coração que se coloca a servir no Espiritismo, ele é convidado ao trabalho. Tanto ao trabalho interior, da reforma íntima, como também ao trabalho em caridade, em amor ao nosso próximo, em socorro, em amparo, principalmente na questão moral, de levar uma palavra de esperança, de irradiar a fé, de ser exemplo no caminho do bem. Então, somos convidados a todo momento ao trabalho. O segundo pilar que nós temos é o sacrifício. A gente precisa sacrificar aqui o mal que ainda existe em nós. Por vezes a gente vislumbra um pouquinho aqui na Terra com os desejos, com as coisas passageiras. Então a gente tem que sacrificar tudo que é passageiro e ter um olhar mais na vida eterna. Sacrificar pensamentos baixos, sacrificar os desejos efêmeros da matéria e voltar o nosso olhar para tudo que vai agregar para o nosso espírito. O que a gente consegue acolher no nosso coração para levar por toda a eternidade do nosso espírito. E o terceiro que a gente coloca é o servir. E esse é essencial, meus queridos amigos e amigas. Todo espírita que abre teu coração, ele está abrindo para servir a Jesus, servir ao nosso amado Pai, servir ao caminho do bem. E isso a gente precisa muito bem ter delineado nos nossos pensamentos, que estamos aqui para servir e não para ser servidos. Porque quando a gente tem isso bem fundado nos nossos pensamentos, a gente não deixa o orgulho nem o egoísmo falar mais alto no nosso coração. E aí nós começamos a ter mais coragem, resignação e persistência. Vejamos bem, se não temos bem delineado nos nossos pensamentos que estamos aqui para servir a Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, Jesus, que é o divino amigo que nos mostra o caminho do bem, se a gente não tem bem delineado isso nos nossos pensamentos, qualquer percalço, qualquer teste, qualquer prova, qualquer desafio, qualquer pedrinha no meio do servir, vai nos deixar ali desanimados, a gente já vai querer desistir e as coisas não são assim. Então, quando a gente compreende que estamos aqui para servir e não ser servidos, sobretudo servir a Jesus, nós compreendemos que haverão desafios, haverão testes e a gente precisa se manter firme no caminho, porque o fardo de Jesus jamais foi aliviado enquanto ele estava aqui na terra. Quem dirá então
o nosso fardo. Então, meus queridos amigos e amigas, todo coração que se abre para viver o Espiritismo, que está disposto à reforma moral que essa doutrina maravilhosa nos proporciona, nos ilumina e nos mostra, todo coração que também está aberto a Jesus, a servir ao Cristo na camada que for da vida, a gente tem que ter consciência que estamos recebendo em nossa mão as sementes do amor, as sementes das palavras de esperança, as sementes do exemplo da fé, as sementes da coragem, da persistência, e a gente não pode guardar essas sementes só para nós. Nós precisamos cultivá-las para que elas floresçam e possam beneficiar o nosso próximo também. Então, uma das nossas missões, como servidores fiéis do nosso amado Pai, é compartilhar essas sementes. Compartilhar as sementes dos ensinos, das palavras, compartilhar o conhecimento que pode ali reerguer muitas vidas. A gente não tem que guardar para nós essas sementinhas, a gente tem que distribuir, tem que cultivá-las. Só que tem uma coisa, toda semente, quando ela é cultivada, ela vai enfrentar ali alguns desafios, o desafio sobretudo do tempo, da natureza. Haverão dias que vai ter muita chuva, outros vai fazer muito sol. Então essa sementinha lá germinada no solo, ela vai ter que lutar para florescer. Ela vai ter que enfrentar todos esses desafios, todos esses percalços para conseguir frutificar. E assim, gente, somos nós também. Quando a gente recebe essas sementinhas do amor, dos ensinos, da palavra de esperança, as sementinhas do Espiritismo, as sementinhas dos ensinos do Cristo, nós também enfrentaremos desafios no quesito quando a gente vai cultivar elas. E um dos principais desafios que a gente quer compartilhar aqui com todos, às vezes é o desafio da opinião do outro quanto ao nosso servir. Então vejamos só, nós estamos ali com o coração aberto, servindo a Jesus, estamos com o coração aberto, servindo ao Espiritismo, servindo ao caminho do bem, compartilhando amor, compartilhando esperança, e por vezes haverão os desafios da opinião do outro. Muitas vezes o outro coração, ele não vai compreender a nossa jornada no caminho do bem. Então ele vem com uma crítica, com um apontamento maldoso, com um comentário ali que não é benéfico para a nossa jornada, ou seja, uma opinião que por vezes vai estremecer o nosso coração e a gente pode ficar ali um pouco abalado. Às vezes a gente pode até tendenciar a desistir nesse trabalho no caminho do bem, porque as opiniões vão ali e ficam murmurando, criticando, falando. É os desafios que todos aqueles que portam as sementinhas da vida eterna, da esperança, estão sujeitos a passar. Mas, para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre isso, eu queria trazer para nós uma história. E eu acho que vai ser uma história que vai exemplificar muito bem isso para todos nós. Quem vai narrar para a gente essa história de hoje, que vai simbolizar aqui a nossa passagem, é deste livro aqui, ó, Luz Acima. Eu gosto muito desse livro. É um livro do nosso querido Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico Xavier. E neste livro, no capítulo 9, é narrado a nós, eu fiz a leitura aqui completa, eu sempre deixo claro isso, fiz a leitura completa do capítulo, da história, e eu compartilho ela aqui através das minhas palavras, mas eu sempre convido a todos os corações a irem lá, lerem o capítulo na íntegra, para se aprofundarem um pouco mais. Então vejamos só, neste capítulo 9, há uma história que se chama Apontamentos do Ancião. E o que é narrado pra gente? Havia um homem que ele estava um pouquinho desanimado, sabe? Porque eram tantas opiniões, tantas críticas, tantos julgamentos no caminho que ele estava servindo, que chega até ele um ancião e diz para ele o seguinte: meu querido, quando Jesus transformou a água em vinho, muitas pessoas naquele momento criticaram, falando que como que o Messias poderia estar incentivando a embriaguez. Em outro momento, mais tarde, quando Jesus se reuniu aos pescadores lá na Galileia, muitas pessoas, ao verem essa situação,
viraram-se e comentaram, cochicharam assim, nossa, olha só, por que Jesus só busca esses aí que são os deserdados? Por que ele não vai naqueles que já estão prontos? Em outro momento, Jesus, quando começou a fazer as suas pregações, ali irradiar a palavra do bem para todos os corações, muitas almas olharam para ele e disseram: olha só, esse aí é um insubordinado, vive sem orar e não tem disciplina nenhuma de serviço. Em outros momentos, quando Jesus limpava as feridas dos leprosos, limpava as feridas daquelas almas que estavam machucadas, muitos, ao verem Jesus fazendo esse ato, diziam assim: olha só, ele está fazendo isso é só para impressionar os outros. Em outros momentos, quando Jesus curava os paralíticos, fazia os cegos voltarem a enxergar, algumas pessoas olhavam para ele e falavam assim: nossa, mas ele está agredindo a lei com isso. Porque isso é importante a gente só fazer uma pausa aqui e lembrar que muitas dessas curas que Jesus fez, e isso é muito narrado para a gente lá no Evangelho de João, muitas dessas curas eram realizadas no dia de sábado. E lá naquela época se tinha uma lei de que sábado não poderia fazer nada. Sábado seria um dia de você se manter mais em silêncio, em mais tranquilidade, não era um dia de trabalhar, de servir. E aí essas pessoas vendo Jesus fazer as curas no dia de sábado, iam lá e criticavam ele, dizendo assim: nossa, mas você está agredindo a lei fazendo essas curas no dia de sábado. Continuando aqui, em outros momentos, quando Jesus foi lá e acolheu a nossa querida irmã Maria de Magdala, muitas pessoas, ao verem esse acolhimento, falaram assim: olha só Jesus dando companhia a uma criatura tão pecadora. Como pode começar a fazer fofocas? Como pode o Cristo dizer ser o Cristo, o Messias, estar ali andando com uma mulher que é tão pecadora, dando voz a ela? Em outros momentos, quando Jesus subia para silenciar, se afastava um pouquinho do todo para orar, para entrar em prece, em comunhão ali mais a fundo com Deus, muitas pessoas, ao verem ele quietinho ali em prece, falavam assim, o julgando: olha lá, tá se afastando de todo mundo, ele não quer contato com ninguém, olha só, todo orgulhoso, todo egoísta. Em outros momentos, quando Jesus visitou a Zaqueu, muitas pessoas, ao verem ele adentrar lá na casa de Zaqueu, falaram assim: ah, Messias diz que gosta só das coisas dos céus, mas olha só, ele tá ali com Zaqueu, garantindo as coisas da terra. Em outros momentos, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi ali agredido, sobretudo com palavras, com muita crítica, Jesus se mantinha em silêncio. E aí muitas pessoas, ao verem isso, falavam: olha lá, ele tá aceitando tudo. Quer dizer que ele tá errado. Se ele tá em silêncio, então ele tá aceitando tudo. E aí, quando Jesus adentra ali em Jerusalém, ele é recebido com muitas palavras falando para que ele fosse morto, para que ele fosse perseguido. Então, olha só, vamos vendo só tudo que Jesus foi enfrentando. E aí, quando Jesus foi preso, lá nessa época, muitas pessoas, ele foi preso e ele não resistiu à prisão, ele não debateu, ele não brigou, ele silenciou e cumpriu o caminho dele. E nesse momento, muitos corações maldosos falaram assim: é um covarde, cometeu muito e agora tá aí. Cometeu muitos pecados, digamos assim, e agora tá aí aceitando então ser preso. Se ele aceitou ser preso é porque ele tá errado. Quanta maldade nesses comentários, não é mesmo? E depois, quando Jesus foi torturado e colocado lá na cruz, no madeiro, e em silêncio ele orou, e aí ele diz aquelas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muitas pessoas que estavam ali em volta gritavam assim: não diz que é o Messias? Salva-te mesmo da cruz, desce daí. Jesus
Jesus compreende a situação do todo. Então, e mesmo quando depois que Jesus partiu, retornou à vida espiritual, à verdadeira vida, muitas pessoas ficaram murmurando, dizendo assim: ah lá, foi crucificado entre ladrões, era porque era um ladrão também, mereceu o fim que teve. Os comentários são muito tristes. E esse ancião conta esses comentários, vai falando essa fala para esse jovem que está um pouco desanimado do serviço. E aí o ancião termina dizendo assim: olha, como sabe, isto tudo aconteceu com Jesus Cristo, o divino governador espiritual da terra. Tudo isso que a gente narrou aqui aconteceu com Jesus, o espírito mais puro que esteve entre nós. O espírito que veio em amor a nós, sofreu tudo isso. E aí o ancião continua dizendo: veja só, meu jovem, endividados como somos nós, que devemos aguardar por nossa vez das multidões da terra, da opinião da terra, do que pode acontecer conosco quando a gente decide servir ao caminho do bem. Se com Cristo, o governador da terra, que vem em amor a nós, que fez uma jornada lindíssima de todo o ministério de amor, teve essas opiniões, teve essas críticas tão maldosas, teve esses comentários tão baixos quanto ao serviço que foi tão iluminado e perfeito que foi o do Cristo. Quem dirá nós, meus queridos amigos e amigas? Por isso essa história, que assim, eu olho ela como uma história triste, porque é triste a gente ver esses comentários tão maldosos que foram destilados a Jesus. Mas ao mesmo tempo a gente consegue tirar um ensinamento muito grande de esperança, resistência e persistência para todos nós que seguem no caminho do bem. Como dissemos, se nem o fardo de Jesus foi aliviado, quem dirá o nosso? Por isso, meus queridos amigos e amigas, todo coração que se abre para servir no caminho do bem, que seja o Espiritismo, que seja a Jesus, todo coração que se abre para servir mesmo a Jesus, ao nosso amado Pai, tem que ter muita consciência que haverão as pedrinhas no caminho, que haverão as opiniões que irão criticar, que irão ter os comentários maldosos daqueles que ainda não compreendem esse servir. Mas a exemplo de Jesus, não vamos desistir. A exemplo de Jesus, vamos muitas vezes silenciar e manter o nosso caminho. Gente, vejamos que, olha, a missão de Jesus foi uma missão muito linda, muito iluminada. Jesus não estava preocupado ali com a opinião dos homens, ele tinha um propósito maior que era servir a Deus e em amor a todos nós. Então, a missão do espírita baseia muito nisso também. A gente tem que ter consciência, lembra que a gente falou no início, que a gente serve é a Jesus. Então, quando vier esses comentários, essas críticas, esses percalços, esses testes, essas pedrinhas, a gente tem que ter consciência que a gente está para servir é a Jesus, é ao Cristo, é em amor aos nossos irmãos. E ter esse pensamento não nos deixa desistir, porque a gente vai ter o ego abalado, o orgulho ferido, a gente vai ouvir palavras que vão machucar o nosso coração, mas aí a gente deixa o nosso orgulho, o nosso egoísmo um pouquinho de lado e pensa que a gente está lá para servir a um bem maior, que é servir ao caminho de Jesus. Por isso, meus queridos amigos e amigas, os 3 pilares que nós trouxemos aqui de todo aquele que se abre para viver a verdade, a vida e o caminho que é Jesus, para viver o Espiritismo, os 3 pilares que ele tem que estar sempre em mente é o trabalhar, o sacrifício e o servir a Jesus. Isso é essencial para nos manter sempre firmes, para a gente não desviar da nossa rota do caminho do bem, para a gente ter sempre bom ânimo, boa vontade em trabalhar. Os desafios virão. Não é porque a gente está trabalhando no Espiritismo ou está servindo a Jesus que a gente está isento de ter problemas na nossa vida e desafios. Pelo contrário, eles virão sim. Olha só a jornada de Jesus, não é mesmo, minha gente? Então eles virão, mas a gente tem que ter resistência, tem que ter persistência, resignação, coragem e muita fé. E lembremos, eu estou batendo muito na tecla disso aqui hoje na nossa reflexão. Lembremos que estamos aqui para servir é a Jesus. É a Jesus que a gente tem que abrir o nosso coração. É o caminho do bem. Então, mesmo que esses desafios venham, vamos nos lembrar da jornada do Cristo. Quantos desafios, quantas pedrinhas Jesus não enfrentou?
e se manteve firme e cumpriu a tua missão grandiosamente. Então, a exemplo de Jesus, quando vierem os desafios, quando vierem os testes, quando vierem os momentos difíceis, pelo fato de a gente estar servindo ao caminho do bem, vamos nos manter firmes, não vamos desistir, tenhamos esperança, amanhã é um novo dia, haverá um porvir melhor. Vamos nutrir a nossa fé sempre no nosso coração, que é o que não nos deixa desanimar. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é a nossa mensagem de hoje. Espero de todo o coração ter conseguido da melhor forma possível compartilhar um ponto de vista da nossa passagem de hoje. Eu acho que se a gente buscar carregar no nosso coração sempre o amor, a esperança, os ensinos do Cristo, buscar senti-los e vivê-los, a gente vai se fortalecendo cada dia mais. E essa força que a gente vai nutrindo não nos deixa desanimar com qualquer pedrinha no nosso caminho quando a gente está trabalhando para Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, eu desejo a todos um excelente dia. Essa foi uma mensagem da nossa querida Casa Espírita, Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Eu desejo a todos um excelente dia. Fiquem com Jesus. Que assim seja.